Olá, meu nome é Diego Nunes, esse é o nosso devocional. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, deixe o seu comentário, o seu joinha, compartilhe essa mensagem e ative o sininho para receber todas as notificações. No nosso devocional de hoje, eu gostaria de te levar para um lugar especial. Eu gostaria que você se preparasse, pois esse devocional é um convite de Cristo para que você possa se assentar à mesa. Na última Santa Ceia, está se aproximando a hora de Cristo se entregar. Ele não vai mais andar sobre as águas, ele não vai mais cuspir no chão para fazer um lodo, nem dormir na proa de um barco. Fisicamente falando, eram momentos de despedida. E quem já se despediu de alguém que ama, sabe como é difícil. O apóstolo Paulo passou por um momento difícil assim, ao se despedir dos crentes de Éfeso. No livro de Atos, no capítulo 20, no versículo 36, diz: E havendo dito isto, pôs-se de joelhos e orou com todos eles. E levantou-se um grande pranto entre todos, e lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam, entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que dissera, que não veriam mais o seu rosto, e acompanharam-no até o navio. É aqui que Paulo se despede de Éfeso. Paulo se despede daqueles que ele amava, daqueles que conviviam com ele, daqueles que o ajudaram, daqueles que estenderam a mão quando ele precisava. Também Jesus. Quando você vê Jesus dizendo: Eu amo os meus amigos e darei a minha vida por eles, o Senhor não estava falando de um amor simplesmente universal ou de um amor superficial. O Senhor Jesus amou cada um dos seus apóstolos. Ele se apegou a eles. Ele estava acostumado com ver Pedro ao seu lado. Ele estava acostumado a ver João ao seu lado. E aquele momento de despedida era, sim, de fato, um momento difícil. Momento onde o Filho de Deus, como homem, estava se despedindo dos seus amigos, estava se despedindo de sua missão. E nessa passagem aqui de Atos, o Paulo, ele estava vivendo aquele momento com tanta intensidade, que é nessa passagem que o Paulo, ele vai fazer um discurso tão alongado, pois o Paulo não quer deixar de falar nada. E a Bíblia diz que esse discurso se alonga tanto. E um jovem que ouvia esse discurso numa casa, ele cai da janela, ele acaba na queda morrendo. O Paulo para o seu discurso, Paulo para a sua pregação, desce até o menino, ora sobre ele, ressuscita aquele menino e volta a pregar. O Paulo não podia perder sequer um minuto. O Paulo não podia perder nada, pois ele queria sair dali em sua despedida com aquela sensação de que tudo que ele tinha para entregar, ele de fato entregaria naquele lugar. Sabe aquele ditado? Viva hoje como se fosse o seu último dia. Jesus viveu esse momento dessa forma, com essa intensidade, nesse momento aqui, ó. Lucas 22:14. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos, e disse-lhe: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que eu padeça. Você vai ver aqui a semelhança do exemplo que eu estou te dando sobre Paulo e aqui sobre Jesus. Olha essas palavras: eu desejei muito comer convosco essa Páscoa. A primeira vez que eu li em uma tradução dizia: estou ansioso para estar com vocês. E eu me perguntei: poxa, mas ansiedade não é algo ruim? Mas essa ansiedade aqui não é da crise de ansiedade, não é de alguém que perdeu o controle, pelo contrário,
é de alguém que tem tanta certeza sobre o que vai acontecer que ele deseja muito esse momento. Ele deseja muito trazer aqueles que ele tanto ama, aqueles a qual ele tem tanto apreço, para junto de si. Eu vou padecer, eu vou me entregar, mas antes da cruz, eu quero que vocês estejam comigo na mesa. Nós já ouvimos falar muitas pregações, e eu creio que tudo aquilo que o Senhor Jesus fez naquela cruz foi por nós. E nós estávamos naquela cruz com Ele. Ele estava ali nos representando. E ali Ele não deixou com que nenhum de nós subisse na cruz. Mas, diferente da mesa, Ele não queria estar representando a mim e a você naquela mesa. Para a mesa, Ele convida você. Hoje, nesse devocional, o Senhor Jesus está te convidando para se assentar à mesa com Ele. Tudo que já havia sido vivido antes, no Antigo Testamento, era só uma sombra, um ensaio, mas Jesus estava prestes a viver aquilo que seria definitivo, ou melhor dizendo, eterno. Você vai lembrar que quando Abraão, chamado pelo Senhor, subiu ao Monte Moriá, levando seu filho Isaque, pois o Senhor havia pedido que Abraão levasse Isaque e o sacrificasse em holocausto. Mas no momento que Abraão colocou Isaque naquela pedra, amarrou Isaque e com o cutelo ia imolar Isaque, uma voz bradou dizendo: Abraão, não precisa. Abraão, Deus viu o seu coração. E quando Abraão olhou para o lado, ali estava o cordeiro. O cordeiro que ali serviu para que Isaque não precisasse ser sacrificado. Mas agora nessa mesa que o Senhor te convida, esse não é aquele cordeiro que simplesmente livrou Isaque. Aquele cordeiro era uma sombra. O cordeiro que agora nos chama para a mesa é o cordeiro que morre para tirar o pecado do mundo inteiro. É o cordeiro que morre para salvar a humanidade. É o cordeiro que o seu sangue é precioso. E esse sangue vai ser derramado para que todos nós pudéssemos ter acesso, pudéssemos ter a passagem de volta para a casa do Pai. Mas antes de falar mais sobre essa mesa da Santa Ceia, essa mesa da comunhão, essa mesa que o Senhor está chamando os apóstolos, está me chamando, está te chamando para se assentar, eu gostaria de falar de algumas outras mesas. Em 1 Reis, capítulo 17, versículo 1, diz: Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o oriente, esconda-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Elias havia liberado uma palavra que chuva não cairia sobre aquela terra. E essa palavra com certeza traria muitos inimigos. Então Elias, orientado pelo Senhor, para que ele vá até o rio, e ali ele vai beber da água do rio, e ele vai se alimentar do sustento que o Senhor o trará através de corvos. O Senhor está chamando Elias para a mesa. Ali o Senhor tem uma mesa preparada para Elias. E o nome dessa mesa é mesa da provisão. Você sabia que o Senhor tem uma mesa de provisão para nós? Mas por que que ali o Senhor sustentou Elias naquela situação de fuga, bebendo a água do rio, sendo alimentado por corvos? Porque quando a água secasse, o Senhor levaria ele até uma viúva. E aquilo que Elias viveu, a provisão que ele viveu naquele lugar,
ele pregaria essa provisão para uma mulher que estava prestes a se alimentar pela última vez e morrer. E assim foi. Saindo daquele lugar, o Senhor envia Elias para Sarepta. E lá está aquela mãe triste, preparando o alimento para que ela e seu filho comam e morram. Mas Elias tinha a autoridade de quem tinha acabado de receber a provisão do Senhor. E quando Elias fala com aquela mulher crê, porque o Elias não está falando da boca para fora, Elias não está falando sobre provisão, mas ele está falando de provisão. Ele fala de quem tem autoridade para dizer, olha, creia na palavra que eu estou te dizendo, porque nessa palavra que eu estou dizendo para você crer, eu tive que crer alguns dias atrás, e o Senhor me sustentou. Ele enviou corvos para me sustentar. E aquela mulher creu. E ali eles viveram a provisão do Senhor. Deus preparou uma mesa para Elias. O Senhor o sustentou e, sem perceber, Elias estava vivendo uma experiência de provisão para lhe dar autoridade para falar de provisão àquela viúva. Mas eu quero te mostrar uma segunda mesa, a mesa da revelação. Nessa mesa, Jesus mostra que ele está com a gente. Nessa mesa, Jesus, ele mostra que nós não estamos sozinhos. Lucas capítulo 24, versículo 30. Dois discípulos no caminho de Emaús. E ali esses discípulos estavam falando a respeito dos últimos acontecimentos, sobre a crucificação, e Jesus se coloca ao lado deles, mas fisicamente eles não percebem que aquele que os acompanha é Jesus. E num determinado momento, aquele homem começa a falar de maneira especial com eles, de maneira diferente com eles. E a hora que eles chegam na entrada da casa deles, eles o convidam, dizendo: já é tarde, fique conosco. E o Senhor Jesus entra com eles, mas eles ainda não percebiam que aquele era Jesus. E aqui no Lucas 24:30 diz: quando estavam à mesa, ele tomou o pão e o abençoou. Depois partiu e lhe deu. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Nesse momento, ele desapareceu. O Senhor te chama para a mesa para que ele possa se revelar a você. Se revelar a você como ele se revelou a Agar, quando Agar estava numa situação tão difícil. Agar estava no deserto, pois já não podia mais habitar na casa de Abraão e Sara. E ali a Agar pensou: eu vou morrer e eu não quero ver o meu filho morrer. Ela coloca o filho debaixo de uma árvore, vai para outro lugar, mas o Senhor se revela naquele lugar dizendo: Agar, eu vou cuidar de Ismael. E quando ela olha para o lado, tem um poço. O Senhor quer se revelar a você, mostrar que você não está sozinho, como ele fez com Jacó no deserto. Jacó, que vivia em família, agora está sozinho num deserto. Ele está em um lugar sem seu pai, sem sua mãe, sem o irmão, sem o conforto de sua casa. Mas ali o Senhor se revela e mostra a Jacó: eu estou nesse lugar. Também como fez com Moisés, Moisés que havia passado sua infância e juventude no Egito, mas que depois de matar um egípcio, por conta de agredir um hebreu, agora sua vida está bagunçada. E quando Moisés está vivendo uma vida pacata, cuidando das ovelhas de seu sogro, ele olha e uma sarça está fumegando, mas ela não é consumida pelo fogo. E quando Moisés se aproxima, ali o Senhor se revela. É Deus chamando Moisés para a mesa. Eu quero me revelar a você, Moisés. Tire a sandália dos teus pés, porque aqui nesse lugar eu estou. Assim também como fez com Abraão no Moriá, mostrando o cordeiro, ou como também fez com um homem com mais de 90 anos de idade, o último dos apóstolos, aquele
cujo nele estava talvez a esperança da igreja. E ali o imperador Domiciano, num ato de decepar, num ato de eliminar o cristianismo, decide lançar João na ilha de Patmos. E nessa ilha, João talvez poderia pensar: esse é o meu fim, é o fim de tudo que eu vivi. Talvez passaria um filme na cabeça de João dos momentos com Cristo, daquilo que ele já havia reproduzido de escrito, dos milagres, das maravilhas que ele havia visto Jesus fazer. Mas ali, quando parecia ser o fim, o Senhor se revela a ele. E não só se revela, mas como dá a João o livro da revelação, o livro de Apocalipse. Como é importante essa revelação, porque ela não vem através de um profeta, é o próprio Deus se revelando na intimidade da mesa. Mas eu quero te levar a uma terceira mesa, a mesa da conciliação. Lucas capítulo 15, versículo 20 diz: Então voltou para a casa de seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu. Cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. O pai, no entanto, disse aos servos: Depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele. Coloquem-lhe um anel no dedo e sandália nos pés, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Provavelmente nessa festa havia comida e ninguém come de pé. Lugar de comer é na mesa. Era o pai aqui do filho pródigo dizendo: Filho, há um lugar para você na mesa. Eu tenho para você reservado um lugar na mesa. Talvez existem algumas pessoas ouvindo esse devocional que se ausentaram da mesa do Senhor. Talvez você está ouvindo e já faz tanto tempo que você não se assenta à mesa. Convites foram feitos, mas talvez numa bagunça sentimental, numa bagunça emocional, você disse: eu não sou mais digno da mesa. Esse filho fez tudo que um filho poderia ter feito de errado, mas quando ele voltou, o lugar da mesa estava lá. Há um lugar na mesa para você. E por último, antes de eu falar de uma mesa especial, existe a quarta mesa, a mesa do reconhecimento. Nós temos na história de Neemias, no capítulo 2, versículo 1, no mês de Nissan, no 20º ano do reinado de Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o peguei e ofereci ao rei. Ora, nunca antes eu tinha estado triste diante dele. Essa história é uma linda história de um rei que observa aquele que o serve de maneira diferente. Muitas vezes nós estamos acabados por dentro, tristes, desanimados, mas quem olha por fora não sabe o que se passa por dentro, a não ser que você seja servo do rei. Aqui Artaxerxes está nos mostrando como ser um líder, o líder que não se preocupa simplesmente se o teu servo está ali no horário que tem que estar, do líder que não se preocupa simplesmente se o teu servo está ali para servir, mas ele está se preocupando com o coração do teu servo. Ali o rei diz: Neemias, tem alguma coisa que eu possa fazer por você? Você está triste? O que está acontecendo? E ali o Neemias abre o coração para o rei, dizendo: Rei, como eu poderia estar feliz se eu estou aqui vivendo bem, mas os meus irmãos estão desolados, os meus irmãos estão destruídos, os meus irmãos estão acabados. O povo havia passado 70 anos no cativeiro. Sabe o que é interessante? Que a mesa do reconhecimento não é o reconhecimento pelo que você vai fazer, mas é o reconhecimento pelo que você já fez.
O rei não vai fazer uma barganha. Olha, Neemias, eu até te libero, mas você tem que fazer uma coisa por mim, não. Neemias, eu vou te liberar pelo que você é. Eu vou te liberar pelo servo que você é. Você acha que Deus é como muitas pessoas? O que você fez não importa. Tem que fazer melhor agora. É claro que temos que nos superar, mas Deus conhece o seu coração. Por isso ele tem uma mesa para te entender, uma mesa para tratar você, uma mesa para reconhecer quem você é. O livro de Apocalipse, capítulo 2, em uma carta às igrejas, diz: Eu sei as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência, e o que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos, e sofrestes e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansastes. Tenho, porém, contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Sabe o que é interessante? Ele diz: trabalhastes, tivestes paciência, não te cansastes. O Senhor tem uma crítica a essa igreja, mas ele está dizendo: tudo que vocês têm feito, eu reconheço. E sabendo quem você é, ele vai te levar para a próxima mesa, a mesa da decisão. Na mesa da decisão, uns participam para a condenação e outros para a salvação. Judas sentou na mesa da decisão e saiu dela para trair o Senhor Jesus. Pedro saiu daquela mesa, também cometeu erros, mas Pedro saiu daquela mesa para se tornar o líder da igreja entre os apóstolos. O que você vai fazer depois que você sair dessa mesa hoje? O que você vai fazer depois dessa palavra? O que você vai fazer depois de ouvir tudo que o Senhor tem falado com você? Antes de você me falar ou dizer a você mesmo, deixa eu te mostrar quais são os planos de Deus a partir de agora. Apocalipse capítulo 19, versículo 7 diz: Regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro. E já sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. O plano do Senhor é que, depois do que Ele está te dizendo, você saiba que ainda há um último convite para uma mesa. E essa mesa, ela não será aqui, nesse lugar terreno, mas é uma mesa num lugar celestial. O Senhor convida a sua igreja para uma última refeição, as bodas do Cordeiro. Eu não sei qual é o nível de crença em salvação que você tem, mas saiba que tudo que o Senhor fez foi para um único objetivo. Esse objetivo não é que você viva uma vida espetacular financeira nessa terra, espetacular sem problemas nessa terra. Foi para que você viva nessa terra, mas com a sua esperança no céu. O Senhor, Ele quer que você more na Nova Jerusalém. Ainda tem uma mesa para nós. Ainda tem uma mesa para nós nos encontrarmos. Que Deus te abençoe. Que esse devocional possa ter aberto os teus olhos. Talvez você esteja muito necessitado da mesa da provisão, da mesa do reconhecimento, da mesa da conciliação, da mesa da revelação. Mas saiba que existe uma mesa completa. E nessa mesa completa, tudo isso está incluso. Deus te abençoe e até o próximo devocional.